Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu volto daqui a pouquinho, gostaria que você ficasse aí, não saísse não. Volto já, hoje nós estamos falando no livro de Ezequiel, capítulo 22. Vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E eu volto daqui a pouquinho. Palavra das 15 já está no ar, você é sempre bem-vindo aqui conosco. Hoje estarei falando no capítulo 22 de Ezequiel, falando sobre o profeta Ezequiel, falando sobre a situação de um profeta, a situação da cidade a qual o profeta precisa profetizar contra ela. É uma palavra assim de uma reflexão. Estarei conversando com vocês aqui por um período de uns 15 minutos. Eu estou todos os dias aqui na Palavra das 15, esta programação, qual nós viemos todos os dias, nós vimos aqui, já vemos aqui há mais de ano, estamos aqui fazendo esta ministração, este compromisso, todos os dias às 15 horas, para falar do amor de Deus. Eu estou falando sobre a Bíblia. E se você quer envolver comigo, é só você compartilhar, chamar as pessoas para estar conosco, me seguir pelas redes sociais, convidar pessoas para seguir, para ouvir a palavra. Se você está pelo YouTube, você se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha, fala se você gostou, se não gostou, interage aí comigo. E fazendo isto, as plataformas vão levar esta mensagem para mais longe e assim mais pessoas ouvem a palavra de Deus. Através dessa administração, Deus salvou, Deus curou, Deus transformou, Deus unificou o casamento que estava à beira de sair, de abandonar. Através desses 15 minutos de mensagem por dia aqui que a gente faz. Então isso é muito bom. Eu gostaria que você compartilhasse comigo. Outra coisa, esta ministração ela é feita aqui no Brasil, aqui em Americana, estado de São Paulo, mas ela vai para o mundo inteiro. Eu tenho notícias de países que foram abençoados, pessoas foram abençoadas em países muito distantes daqui. Então, para você acreditar que tem resultado, através da ministração da palavra, aqui na Palavra das 15. Observa aqui o que aconteceu em livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Eu estou falando esses dias todos aí, desde o capítulo 1 do livro de Ezequiel, falando sobre Ezequiel. Ezequiel foi chamado para profetizar. Profetizar a favor e contra. Profetizar o que Deus mandar. Às vezes você Você vê alguém dizer, eu queria ser um profeta, eu queria ser usado, que Deus pôr na minha boca para entregar, para falar. Será que isso é bom mesmo? Será que isso é bom mesmo? Olha a situação deste profeta. Olha a situação desse profeta. Ele vem desde o capítulo 1 profetizando, já profetizou tantas coisas. Vem profetizando, profetizando, profetizando. Agora no capítulo 22, olha o que Deus fala para ele. Observa que a pergunta que Deus fala para ele é uma pergunta de quem, se nós humanizar isso aqui, trazer para nós, humano, é uma pergunta que se faz para uma pessoa, dizendo para a pessoa, você precisa ser corajoso para fazer tal coisa. Você precisa ter firmeza para fazer o que eu vou mandar. Não é qualquer um que faz isso. Você está pronto para fazer isto? É mais ou menos assim que Deus está falando com o profeta. Observa, recebi esta mensagem do Senhor. Pronto, já recebeu do Senhor, já não é de qualquer um. Então precisam agora prestar atenção nisso. Recebi do Senhor. O que ele diz? Filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento sobre Jerusalém? Esta cidade de assassinos?
Ou seja, você vai dizer tudo o que eu mandar. Você está pronto para isso, Ezequiel? Eu estou trazendo esta mensagem aqui, porque tem pessoas que dizem, não, porque se Deus mandar eu falo, se Deus mandar eu falo. Será que fala mesmo? O próprio Deus está perguntando para Ezequiel, você fala mesmo? Tudo o que eu pedi para você falar, você falaria mesmo? Você teria coragem de ministrar algo que você vai impactar a pessoa, você vai destruir a família, você vai acabar com o entusiasmo da pessoa, se Deus mandar? Tem coragem mesmo? É para uma reflexão. E segue, faça que ela veja como são detestáveis seus pecados e transmite-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Ou seja, essa mensagem não é sua, a mensagem é de Deus, é do Senhor. Transmite-lhe. Ó cidade, e aqui ele começa a tecer os nomes, os adjetivos que ele aplica. Na verdade, que ele está xingando esta cidade. Ele disse assim, ó, cidade, primeiro, de assassinos. Cidade condenada. Cidade maldita. Cidade de ídolos imundos, repugnantes. Olha os títulos que Deus está dando para sua cidade, cidade de Jerusalém, aonde está o templo, aonde está o altar, aonde oferecem sacrifícios ali, aonde Deus manifesta a sua glória. Olha o que os nomes que Deus está dando a esta cidade. Verso 4. Você é culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima. Olha que ministração, que profecia. Ezequiel tem que levar esta palavra. Deus está pedindo para Ezequiel, você vai profetizar isso. Ele continua dizendo, você chegou ao fim de seus anos. Olha, a situação é assim, assim, assim. Você é culpado, você é repugnante, você é maldita, você é assassina. Os seus dias chegou. Aí ele diz, e farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro. Ou seja, de exaltada para humilhação. E ele vai no verso 5 agora dizer, ó cidade infame, continua xingando a cidade. Deus dizendo, cheia de confusão, povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. E ele segue falando tantas coisas aqui, destruindo mesmo, falando da idolatria, falando da prostituição sexual. O verso 10, ele diz, homem tem relações sexuais com a esposa do próprio pai, se impõe sobre mulheres, e segue falando, a quem comete adultério com a esposa do vizinho, quem contamina a sua nora, quem violenta a sua própria irmã. A situação é horrível de Jerusalém. Verso 2, por toda parte assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusíveis e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Pessoas que assim praticam, ele está dizendo, não se lembra de mim. Verso 13,
Agora, porém, bato as mãos com indignidade. Agora, porém, bato as mãos com indignidade por causa do ganho desonesto e derramamento de sangue em seu meio. Verso 14, quão forte e corajosa você será no dia do acerto de contas. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. E ele diz, espalharei você entre as nações, acabarei com sua perversidade, e quando você tiver sido desonrada entre as nações, saberá que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. O verso 22, ele diz assim, como a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho são derretidos na fornalha, assim eu os derreterei com o calor de minha ira ardente. Verso 22, 21, eu os reunirei e soprarei sobre vocês fogo de minha fúria, e vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso, então saberão que eu, o Senhor, derramei sobre você a minha ira. Então, quando ele chegou no verso 17, o profeta diz outra vez, então recebi esta mensagem do Senhor, uma outra mensagem, agora falando sobre a restauração, mas a restauração para ser reunir o pessoal ali, e ele vai provar o povo no ouro, como prata e como ouro é provado. Ele disse, eu vou derreter vocês e esperar o que sobra para fazer de vocês um povo verdadeiro ou puro outra vez. Amados, eu fico olhando esses textos e pensando, qual é o título que Deus tem nos chamado? Do que é que Deus nos chamou? Deus olhar para mim e para você no dia chamado hoje, do que é que Deus está nos chamando? Qual é a aprovação de Deus nas nossas vidas? Você já parou para pensar? Será que Deus está olhando para mim e para você, olhando para nós e dizendo, está aprovado os atos, está aprovado as ações, está aprovado as obras dele? O que Deus tenha pensado sobre nós? O que ele tem pensado sobre nossas vidas? Esta palavra é para nós refletir. Ele chamou aqui Jerusalém de N nomes terríveis, porque os atos de Jerusalém reprovava os seus princípios. E eu fico pensando nos dias chamados hoje, do que é que Deus está nos chamando? Meu adorador, meu servidor, meu servo, ou servo inútil? Do que é que Deus está nos chamando? E a gente fica refletindo esta palavra. Eu quero dizer para você, o desejo de Deus é que a gente vá bem e que dê certo. Então vamos buscar estar na presença de Deus cada dia. Eu venho aqui para te dizer, em poucas palavras, continue fazendo a obra de Deus. Continua amando pessoas. Continua amando Deus. Continua sendo uma pessoa boa. Continue estendendo as mãos para alguém. Não ama o pecado, mas ame as pessoas. Não faça acepção de pessoas, mas faça para todos. Tenha o seu tempo para o Criador. Tenha o seu tempo também para Deus, para o Criador. Olha para Deus com uma realização de adoração, com um olhar de satisfação, de gratidão, porque é Ele
que permitiu que você está aqui neste mundo. É Ele que cuida de você. Se você está me ouvindo, é porque Ele proporcionou isto. Se você está me vendo aí pelo seu tablet ou pela sua TV, é Ele que preparou isto. É Ele que promoveu isto. Então para um pouco na sua correria, para um pouco da sua luta, para um pouco de olhar para a terra e começa a pensar, eu preciso olhar para o Criador, para o Deus que fez todas as coisas. Deus fez você. Deus te deu privilégios. Você respira porque Deus permitiu. Você está aqui hoje porque Deus permitiu. Então, analise isto um pouco. Para de olhar somente para as coisas daqui. Começa a olhar para o divino hoje. Está na hora de você entender que Deus te ama, que Deus cuida de você. Tudo é Ele, tudo é Ele. O que está acontecendo, nada saiu do controle de Deus. Fica com esta palavra para o dia chamado hoje. Esta é a palavra das 15 para o teu coração.